Saíram diversas notícias sobre a frota de aviões da Azul, especialmente sobre os aviões de 2 corredores. Aqui a gente vai falar principalmente aqui nesse vídeo. Deixa eu te contar o que já foi divulgado. Não oficialmente pela própria Azul, mas bora conferir. Eu já vou começar com uma novidade que não vai agradar muita gente, especialmente os passageiros, o tal do 767-300, ele mesmo, o Charlie Sierra Tango Sierra Uniforme, agora tá ali com sticker azul e com o nome, rapaz, com o nome da Euroatlantic embaixo, que é a dona da aeronave. Aliás, quem tirou essa foto, quem for o dono da imagem e quiser se identificar, me avise, porque rodou a rede social e ninguém sabe o dono. Não ficou claro se a cauda da aeronave também está branca, pelo menos na montagem que eu fiz é branca, mas fato é, esse 767 é aquele que deu problemas 2 vezes no voo inaugural entre Recife e Madrid, voltou, fez o voo panorâmico lá em Recife, que não deu muito certo no começo, depois deu certo, apesar de muitas reclamações ali por parte dos passageiros, ele está seguindo voando aí pela Azul. Essa aeronave em questão é configurada com 16 assentos na classe executiva e 251 assentos na classe econômica, mas não tem agradado realmente os viajantes. A aeronave foi produzida no ano de 2002, completou 23 anos de utilização. E com esse nome ali da Azul na fuselagem, literalmente, gente, ele vai enganar muita gente. Eu garanto para você, não dá para ter certeza, mas sei lá, 98, 99% das pessoas que viajam de avião não sabem diferenciar um Boeing de um Airbus, um 767 de um A330. A diferença vai ser notada, claro, por quem conhece isso aí e, claro, na parte interna da aeronave. Agora, com essa personalização, né, do nome Azul, também tudo indica que vai ficar ali um bom tempo voando pela companhia brasileira. Eles não vão pintar o avião inteiro, isso é praticamente certo. Muitas aéreas fretam esses aviões, né, fazem esse mesmo esquema de wet lease, não é nenhuma novidade, mas eles não pintam o avião inteiro, coloca só o nome da empresa para dizer que é a empresa. Assim, também não vou fazer nenhuma referência ao Papapapa Victor Tango Charlie, que voava na Varig, também com a inscrição da Euroatlantic, mas isso no ano de 2003, tá? Apenas mera coincidência do destino. E era outro avião também, tá? Só que também era um 767, todo branco, ganhou o nome da Varig, o nomezinho ali da Euroatlantic. A diferença é que nesse caso tinha matrícula brasileira. Durou pouco tempo na Varig e aí, obviamente, foi embora porque a Varig faliu. Não sei como é que funcionava a legislação brasileira na época em relação ao wet leasing. Meras coincidências. E vamos ressaltar também que esses voos que partem do Pernambuco, eles têm isenção do ICMS, que o governo foi lá e falou, não, te dou isenção do ICMS para voos internacionais operados desde Recife. Quando a Azul começou até a operar esses voos para Madrid e Porto, causou uma certa estranheza, né? Esses destinos ali, aquela coisa toda. Só que assim, fato é, os voos têm bons preços. Teve uma época que vendia R$1.300, R$1.200, excelente preço e uma ótima ocupação. Também por esse preço tem que estar cheio, né? Mas que tem fator político envolvido nesses voos, pode ter certeza absoluta que tem. Quero ver o que vai acontecer agora, especialmente com a chegada da Iberia essa semana com os seus Airbus A321 XLR, pois é, novinho, vão voar até Madrid. Se o preço for o mesmo em relação à Azul, eu acho que não vai ter muita opção A321 XLR na cabeça, mesmo ele sendo de um corredor, mas telinha melhor, a serviço de bordo, eu acho que é melhor na econômica também, já vou pelas duas, mas não consigo fazer uma comparação agora. Eu iria de 321. Atualmente esses voos para Porto e Madrid são operados pelo A330 agora da Highfly, uma outra companhia aérea portuguesa, por enquanto está fixo Charlie Sierra Tango Charlie Echo. Sobre os A330, hoje são 10 unidades, sendo 5 da variante 200 e outros 5 da variante 900 Neo, mas isso vai mudar em breve, vamos te contar o que vai rolar agora. Para o próximo ano, estão programadas as saídas de 2 da variante 200, ou seja, o CEO, e 5 Neo. Então vamos falar CEO e Neo para ficar mais fácil. Se fosse só a saída Azul, ela ficaria com apenas 3 aviões próprios, mas existe uma previsão de chegada de outros 2 Neo e mais 5 CEO. Ainda tem o caso lá dos albinos, né? Lembra do Alpha November Charlie e o Alpha November Bravo? Lembra deles, né? Ex-Asia que chegaram, não sei que classe executiva, deram o que falar aqui no Brasil, deu muita confusão, trocaram o motor, nossa, foi uma confusão. Depois de tudo isso, o que vai mudar mesmo é a proporção. Serão 2 Neos e 8 A330-200, se é que eu fiz as contas direito. E esses 200 que vão chegar aí, 4 unidades, são todos ex-Alitalia
ITA Airways com idade entre 13 e 16 anos. Muito mais barato, obviamente, do que você pagar o leasing de um Neo, que conta com uma espera também muito maior. Já os Neo foram flagrados na fábrica, rapaz. Novinho, portanto são novinhos. Não me pergunte por que a Azul está devolvendo alguns Neos com menos ali de 5, 6, 7 anos de utilização desde sua fabricação, talvez um acordo de leasing melhor, provavelmente essa opção eu não consigo confirmar por que ela está devolvendo e pegando outros em vez de apenas incorporar. Enfim, o resumo da ópera deve ficar então assim, falando de wide bodies. 8 A330-200, 2 A330 Neo, para quem se achava, né, com a A350 para Paris, a coisa deu uma mudadinha. E agora vem aquela confusão. A330-200 da Hi-Fly, A330, 767-300 e 777-200 da Euroatlantic. A questão é que esses aviões de wet lease dessas companhias aéreas portuguesas não necessariamente vão ser operados ali todos ao mesmo tempo pela Azul. Às vezes é um, às vezes é dois, às vezes é três. Depende da malha da companhia. Mas imagina só a confusão que vai ter de repente se acontecer, acontece meio que com frequência, né? Deu um problema lá no Campinas, Lisboa, que é operado com 900 Neo aquele horário da manutenção, aí precisa colocar, por exemplo, um 767 no trecho. São 298 assentos do A330 contra 267 do 767. Aí o pessoal de solo, claro que lute para se virar se o voo estiver lotado, e geralmente está com uma ocupação muito boa, entre 80% e 90%. Cada um desses modelos que eu citei possuem ali capacidades de passageiros diferentes. Rapaz, se no meu tempo de aeroporto, que eu trabalhava há 20 anos atrás, já dava dor de cabeça quando a Gol mandava especialmente o 737-300, ela operou no lugar do 700, você imagina ele dar uma diferença ali de 30 passageiros dependendo da aeronave. Detalhe, o da Gol, o 300, ele levava 141 passageiros contra 144 do 700. E a gente precisava acomodar, assim, a gente que eu falo check-in ali, né, check-in e acomodação, 3 passageiros a mais no próximo voo, e isso dava problema. Acontecia principalmente no voo Gol 1755, que era Curitiba-Congonhas. Vivia lotado esse voo e às vezes metia o 300 e dava dor de cabeça. Isso em 2005, ou seja, faz muito tempo. Bom, a Azul também desistiu de operar de vez o Airbus A321 XLR. Essa informação até foi divulgada pelo CH Aviation, que não era nem muito divulgada, uma decisão que marca ali mudanças nas projeções internacionais da companhia, que previa até o uso dessa variante de longo alcance para conectar especialmente as bases do Nordeste do Brasil para a Europa e América do Norte, coisa que a Ibéria vai fazer, que nem eu acabei de citar nesse vídeo, e a TAP já faz, mas com os seus 321 LR que também alcançam ali, por exemplo, tem o voo para Belém, né, que é feito com a 321 da TAP. Mas também pouca gente falava sobre esse assunto, não é tão importante aqui. A questão é esse mix de aviões para voos internacionais da companhia. A gente está falando de A330-200, A330 Neo, 767 e 777. E a grande parte dos aviões nem é da Azul. Desde Campinas, as rotas de longo alcance estão sendo feitas ali com aeronaves próprias, pelo menos desde Campinas, nesse dia que eu estou gravando o vídeo, 9 de dezembro, Confins, Orlando de A330 da Euroatlantic, Belém, Orlando com A320 próprio, pela distância, em Recife com a Hi-Fly voando para Porto e Madrid, além de Orlando com o A330 Neo. Em relação aos ATR, A320 e Embraer, são poucas as novidades, apenas que a frota vai sofrer ali uma redução de 35%, isso foi informado pela própria companhia na chamada Frota Futura. Aquilo que eu falei tem em outro vídeo, soltar essa notícia como se fosse boa, mas a gente sabe que não é boa. A companhia, até a estreia desse vídeo, continua em recuperação judicial e pelo visto uma certa desorganização, vamos chamar assim, na composição da frota. É querer dar passo maior do que as pernas aguentam. A Gol deve estar olhando atenta a esses desdobramentos da Azul, até com notícias falando que a Gol poderia pegar essas aeronaves da Azul, nada certo ainda, que assim, perdeu muito a Azul, no caso, né, perdeu muito dinheiro com esse vai e vem de avião de 2 corredores, 350 Neo e 330, nossa, perdeu muito dinheiro. Mas aí, quero saber a sua opinião sobre esse assunto, vamos ver o que vai se desenrolar nesse ano, que promete ser bastante decisivo para a Azul. E se você quiser viajar comigo, não esquece, agora já final de ano chegando, já dá para programar aquela viagem para 2026. Estou fechando principalmente os grupos para a Rússia e China entre março e abril de 2026. Outros grupos você pode falar comigo, você entra em contato comigo
no WhatsApp, dá uma olhadinha lá nesse site também que você confere quais são os grupos e bora viajar comigo, sendo o líder das nossas expedições, das nossas viagens ao redor do mundo. É isso, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, minha gente.